Eu passo a palavra agora ao Marcelo Carvalho, representante do Observatório Racial no Futebol, para que nos ajude aqui nesse anteprojeto. Você tem 10 minutos. Boa tarde a todos, em especial ao presidente, ao relator. Obrigado pelo convite e obrigado por estar aqui hoje falando desse tema que em 2016 a gente continua debatendo sobre a questão racial. E o nosso relatório apresentado agora no dia 10 de outubro, em conjunto com o Vasco da Gama, o relatório apresentou 35 casos de racismo no futebol brasileiro, sendo que em 2014 houveram 20 casos de racismo no futebol brasileiro. Então a gente teve, de 2014 para 2015, que são os 2 anos que o Observatório vem trabalhando no monitoramento dos casos, a gente teve um aumento significativo dos casos de racismo no futebol brasileiro. Em contrapartida, a gente teve uma diminuição dos julgamentos dos casos de racismo pela Justiça Desportiva. O caso de racismo desses 35 de 2015, 24 foram em estádios de futebol e 11 foram na internet. Desses 24, apenas 8 casos foram para a Justiça Desportiva e desses 8 casos, apenas 6 foram julgados. A gente tem um número muito grande de casos de racismo que aparece na súmula, que aparece notícia, né, que foi para a súmula e que não tem notícia de julgamento. Quando eu falo notícia, é porque o relatório é baseado em casos de racismo divulgados pela mídia. Então, o Observatório, nesses 2 anos, ele tem recebido muita denúncia de racismo, mas como a gente não pode atestar a veracidade desses casos, a gente vai sempre monitorando os casos conforme a mídia vai divulgando. Então, em 2015, foram divulgados pela mídia brasileira 35 casos de racismo. A questão é, por que esses casos não são julgados pela Justiça Desportiva? Sendo que a Justiça Desportiva determina, no artigo 243G, que para um caso de racismo ser julgado, ele tem que constar em súmula ou a Procuradoria pode abrir um processo. Dos casos que aparecem na mídia noticiados que foram para a súmula, a gente tem 5 casos que não aparece julgamento. A gente tem caso, por exemplo, o caso do Eduardo Costa, atleta do Avaí, que brigou com o Argel Fux, treinador do Figueirense, e o Eduardo Costa diz que bateu no Argel porque o Argel chama ele de macaco. O Eduardo Costa foi julgado, aparece a notícia do julgamento, mas em momento algum se fala sobre a questão racial, sobre a questão da denúncia que ele fez do racismo. Então, uma coisa que a gente vem percebendo é aumenta os casos, aumenta a denúncia, mas a gente não tem do lado do atleta um apoio para que ele efetivamente vá atrás da punição. Então, um atleta de futebol, muitas vezes, quando ele sofre o racismo, ele prefere silenciar. E aí, para nós do Observatório, a pior coisa que pode existir é o silêncio. Porque a questão racial, como a questão da violência, ela não está só dentro do estádio de futebol. O estádio de futebol é apenas um espelho do que acontece na nossa sociedade. Os casos de racismo na nossa sociedade, infelizmente, vêm se multiplicando. A gente está avançando, mas os casos parece que a gente está retrocedendo na questão racial e outras formas de preconceito e intolerância. E aí cabe sempre essa dúvida, né? Falta apoio. Por que não tem apoio dos clubes? Por que não tem apoio das federações? Por que não tem apoio do tribunal? Por que não tem apoio do Ministério Público? Alguma coisa precisa ser feita para que os casos de racismo comecem a ser punidos, para que eles sirvam de exemplo ao torcedor que cometeu a infração, sirva também para que os clubes reflitam e façam algumas ações, porque não basta a gente apenas punir o clube. A gente também tem que pensar em ações de prevenção da questão racial, por mais que a gente esteja em 2016 e racismo está na Constituição, que ele é crime inafiançável, tudo isso que a Constituição diz, mas infelizmente, saindo do futebol e trazendo para a sociedade, a gente não tem, em 2016, um caso de alguém que está preso por cometer racismo. Todos os casos acabam indo para injúria racial e todos os casos de injúria racial, a maioria das vezes, o infrator acaba
pagando com uma cesta básica, com trabalho social, mas, de fato, uma punição a gente não vê. No futebol, que é onde o Observatório trabalha, a gente já vê mais punição, porque a Justiça Esportiva tem 60 dias para julgar o caso, então a gente vê casos, por exemplo, do Grêmio, onde todo mundo acredita que foi o único clube a ser punido, e não foi o único clube a ser punido. A gente tem outros casos de clubes que foram punidos com perdas de ponto, mas isso não é uma regra. A gente tem o Grêmio punido, a gente tem o Esportivo punido, mas a gente tem outros casos de racismo dentro dos estádios, onde o clube não perde ponto, onde foi estabelecida uma multa, e a multa ela varia muito. Eu concordo que ela tem que variar, porque tu não pode dar uma punição de 80 mil, como foi dada para o Grêmio, a um clube do Tocantins, que esse ano, no ano 2015, aparece no relatório como punido, e aí a multa dele foi R$500. Eu concordo que também tem que se pensar no tamanho do clube, mas a gente tem que trazer mais, eu acho que tem que ser mais uniforme essa questão da punição. Então, o Observatório está aqui agradecendo o espaço e se coloca à disposição para essa questão. Assim. A gente vai continuar monitorando os casos, a gente vai continuar cobrando punição, mas a gente precisa que a lei ajude ao atleta que é vítima de racismo, para que ele não silencie. Porque quanto mais pessoas silenciarem na questão racial, mais o racismo vai continuar a existir. Muito obrigado, relator. Obrigado, Marcelo. Uma honra receber vocês aqui. Eu tenho acompanhado o trabalho que o Observatório tem feito no combate ao racismo no futebol, e vocês, além de militantes que são, têm também toda uma parte de investigação, de fornecimento à sociedade de dados sobre isso. Os senhores lançaram agora recentemente no Rio de Janeiro, lá no Vasco da Gama, o relatório anual sobre racismo no futebol. Então, primeiro, tira da invisibilidade, um problema que, infelizmente, é muito visível, mas tira da invisibilidade social. E, por outro lado, também nos subsidia com informações que são determinantes para agir. É necessário agir nesse sentido. E as pessoas talvez deem tão pouca atenção a este tema que não percebem como isso é grave, como é grave para a carreira de um jogador de futebol ser ofendido, como nós temos acompanhado pela imprensa. Infelizmente, a imprensa começou a noticiar estes casos, seja no Brasil, seja no exterior. As pessoas não percebem que a campanha que a FIFA tem feito, tanto educativa, a UEFA também, né, tanto educativa como também de punições, neste caso, deve ser levado muito a sério, porque a reação, às vezes, que nós vemos é de que isso é meio desmedido, que isso deve ser encarado de acordo com as peculiaridades locais. Não se deve ter tolerância com racismo, não se deve ter tolerância com homofobia, não se deve ter tolerância com agressões. O direito de um termina onde começa o do outro. Isso significa que a dignidade da pessoa humana, como eu falei na reunião de ontem, é o nosso muro de fogo, é o nosso firewall. Não tem como se trabalhar qualquer projeto de lei, mesmo a vida em sociedade, sem ter em máxima consideração a pessoa do outro, em termos de igual respeito e consideração. Essa é uma máxima que eu sempre carrego comigo, igual respeito e consideração. Então, uma reação nesse sentido é muito importante. Parabenizo aqui, a gente critica muito, mas eu parabenizo aqui as campanhas que a FIFA tem feito, as punições que a FIFA tem aplicado aos clubes, que infelizmente não tem coibido esse tipo de prática. A FIFA tem uma visão diferenciada com relação às seleções e clubes e a sua relação com a partida. Nesse sentido, eu até faço uma crítica, acho que o Santoro depois poderia complementar, que eu sei que ele faz estudo sobre isso também, nosso colega membro aqui da comissão, é que a organização das torcidas na Europa é diferente. As torcidas na Europa fazem parte do clube. Em regra, é isso. Talvez a FIFA tenha uma visão muito europeizada. E aí até eu entendo a crítica que às vezes se faz sobre a forma de punição. A forma sempre é objetiva. Pune-se o clube, não se busca o agressor, mas de qualquer modo é uma reação. A gente pode discutir a forma, mas é uma reação importante. E não se pode minimizar. Ofensas, primeiro que elas já são resguardadas como... Não a ofensa é resguardada, mas o direito do ofendido já é resguardado pelo próprio Estatuto do Torcedor. O Estatuto do Torcedor não permite que o torcedor se comporte no estádio de forma a ofender outra pessoa desse modo, seja com conteúdo racial, homofóbico, gritos que sejam atentatórios a qualquer característica da outra pessoa. Isso é proibido pelo Estatuto do Torcedor já.
Até algo que eu já devolvo para que o senhor possa comentar, né? Se há algo ali no Estatuto do Torcedor referente a isso que possa ser aprimorado. Portanto, nessa legislação que nós estamos propondo, se há algo que a gente possa aprimorar. Mas, então, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Faz parte aqui do nosso intuito ouvir todas as pessoas que se relacionam com isso, e o observatório não poderia ficar de fora. É uma honra recebê-lo aqui, Marcelo. Obrigado. E aproveitando essa questão da FIFA, é uma coisa que a gente tem percebido, a FIFA trabalhando diretamente com a UEFA agora. A FIFA implantou o sistema que a UEFA já vem trabalhando há muito tempo, que é a questão dos observadores nos estádios. Então, a UEFA tem, a cada jogo de risco que eles determinam, 2 pessoas monitorando os jogos para ver se vai acontecer algum ato de preconceito ou discriminação. Isso seria muito importante a gente começar a pensar aqui para o Brasil, porque a questão racial ela vai sempre da mídia. Então, a mídia hoje faz um papel excelente, que é a questão da denúncia dos casos de racismo. O caso de racismo do Tietê parte da imprensa denunciar, aí o procurador abre uma denúncia e o Atlético Paranaense é punido. Então, está muito baseado na mídia. O que a UEFA já fez? A UEFA disse, eu não posso ficar atrelado à mídia, porque nem sempre a mídia vai falar sobre os casos. Então, a UEFA começou a implantar observadores nos estádios, onde eles monitoram os jogos. E esse sistema está sendo implantado agora nos jogos das eliminatórias aqui na América do Sul, onde agora o Brasil foi punido, e vem bem dentro do que o senhor falou. A CBF foi para a FIFA pedir para que a pena não seja... Não quer cumprir a pena, né? Não quer pagar a multa, porque diz que os gritos de bicha, desculpa a palavra, ela é uma questão cultural do Brasil. O que a FIFA está punindo é o grito no tiro de meta, e esse nunca existiu. Esse grito passa a existir após a Copa de 2014. E na Copa de 2014, essa entidade da UEFA, ela pediu a punição para os gritos dos mexicanos aqui no Brasil, e a FIFA não puniu ninguém na época. A FIFA começa a trabalhar agora para a Copa de 2018, temendo muito o que possa acontecer na Rússia, porque a Rússia tem uma quantidade enorme de casos, principalmente de racismo. Mas na Europa eles têm muita preocupação também com a questão do nazismo, e que também é muito forte lá, a questão do nacionalismo, que a gente também tem aqui na América do Sul. Então, o que a gente não consegue observar aqui no Brasil é essa movimentação por parte da CBF, por exemplo, que é quem monitora ou quem regulamenta os jogos, essa movimentação na questão da prevenção, ou mesmo na questão do monitoramento. A gente sempre espera que alguém vai denunciar o caso, e aí se espera que alguém vai denunciar o caso, vai ser um atleta, e botar isso nas costas de um atleta é muito difícil. Porque muitas vezes, na maioria das vezes, o atleta de futebol, principalmente os negros, eles vêm de uma região, né? São de regiões pobres, onde o futebol é a maneira de sair daquela pobreza. E aí tu vai para um clube de futebol, tu alcança um destaque, daqui a pouco tu vai te envolver nessa questão racial, tu vai denunciar, tu vai perder o emprego. Então o atleta de futebol sempre pensa nisso. Será que eu vou denunciar? Porque eu já conversei com N atletas de futebol, e a gente conversa em off, a conversa é uma, e aí vamos fazer uma matéria para o observatório para falar sobre isso. Eu te ligo amanhã a gente conversa, e aí a gente não sai daquilo ali. Então a gente precisa avançar nesse sentido, assim. E a questão do estatuto do torcedor, a gente ainda não encontra punição baseada no estatuto. As punições estão sempre baseadas no artigo 243 do Código. É ali que está sendo baseada as punições para os clubes de futebol. E ali tem uma questão que eu acho que a gente precisa avançar, porque ali determina que uma quantidade de torcedores que ofenderem um atleta, o clube vai ser punido. Mas ali não diz qual é a quantidade de torcedores. Então, por exemplo, pegando o exemplo do Grêmio, eram praticamente 10 torcedores que tinham lá, que foi dito, então era uma quantidade grande de torcedores, nós vamos punir o Grêmio. Mas o que é uma quantidade grande de torcedores dentro de um estádio de futebol com 35 mil pessoas? Eu acho que a única coisa que eu sempre penso na questão da lei é isso. Porque fora dessa questão a gente vê na internet muito texto falando que os casos de racismo no futebol não são racismo e são injúria racial. Ok, pode até ser, mas
o 243G não se baseia nisso para julgar. O que está escrito ali são atos discriminatórios. Então, a questão do racismo, se é racismo ou se é injúria racial, isso vai ser uma outra questão depois. Que o atleta vai entrar com o caso do Márcio Chagas lá no Rio Grande do Sul, que entrou contra o esportivo pela questão e está sendo julgado até hoje. Está se enrolando o processo porque o esportivo acha que não tem culpa, sendo que o fato aconteceu dentro das dependências do clube. Então, os clubes de futebol, eles geralmente acham que eu não tenho culpa nenhuma sobre o torcedor que gritou. Será que não tem? Em qual região do estádio aconteceu isso? Como o André disse. Se tem câmeras filmando e é numa região, por exemplo, da social do estádio, será que não consegue identificar aquele agressor? E outra coisa que me incomoda muito é por que os clubes de futebol não tomam uma ação quando um torcedor do seu clube, quando um associado, comete um ato de racismo? Porque ele sempre espera pela justiça. Porque ele não faz, por exemplo, um exemplo que a gente tem do Japão, onde eles identificam o torcedor, descobre que ele é sócio e, olha, tu não faz mais parte do nosso quadro associativo. Porque o nosso clube de futebol não tolera racismo. Marcelo, só uma questão que eu acho que é importante a gente falar, até para que vocês não saiam com uma falsa expectativa também. Você tem ciência que isso não se resolve por lei, não é? Sim. Então, por exemplo, a responsabilidade de um clube em buscar um procedimento que seja de expulsão, que seja de desligamento dos quadros de um torcedor, isso não pode ser uma imposição de lei. Até porque, convenhamos, o racismo deve ser combatido de qualquer modo. A Constituição Federal já garante isso, não é a lei que vai resolver esse problema. Do mesmo modo, a não atuação policial no sentido de retirar do estádio quem se comporta de forma racista. Como também, no meu entendimento, as torcidas organizadas têm também uma responsabilidade quanto a isso, porque, por exemplo, esses cantos homofóbicos que começaram a surgir agora recentemente no estádio são muito voltados contra os goleiros, que é uma forma de você diminuir tanto a figura do árbitro de futebol como do goleiro, é compará-lo àquilo que você tem repulsa. E a homofobia parte de um preceito como este. Quando eu era criança, era natural piada racista. Eu convivia com esse ambiente, onde era natural que se houvesse piada racista. Nós temos que desnaturalizar essa situação. Agora, vejam bem, nós aqui estamos trabalhando com legisladores. Nós não somos legisladores, mas iremos propor um anteprojeto, esperemos que perto daquilo que seja o melhor, não é? Vamos lutar para isso, para o legislador. Mas vejo que nós tenhamos talvez poucos mecanismos, além dos já existentes, que é garantir aquilo que está na Constituição Federal, dizer que é punível a atitude do torcedor no estádio, que seja conducente à prática racista, à prática homofóbica, à prática que discrimine religiosamente uma pessoa que seja, não é isso? Outros avanços seria o quê? A criminalização das condutas. Bom, essa conduta já é criminalizada. Sem dizer como o próprio André já disse no início, buscar sempre só a punição talvez não resolva o problema. Esse problema, por exemplo, de se identificar o goleiro como algo que é abjeto, porque é assim que muitos consideram, o homossexual é alguém, na visão do homofóbico, que é abjeto, que não deve ser considerado como meu igual, não é? Sempre é direcionado contra o goleiro, contra o árbitro, não é? Por mais que a legislação penal busque tipificar essas condutas, se não houver um trabalho forte de base, aquilo que as pessoas chamam de conscientização, eu não gosto de utilizar esse termo, não haverá muita saída, não é? Isso não quer dizer que a gente não espere propostas de vocês para aperfeiçoar a legislação. Deve haver formas de aperfeiçoar a legislação, só que eu não queria também criar uma certa falsa expectativa de que isso se resolva tão somente mudando a legislação. Bom, perguntar se a nossa comissão quer... Santoro. Muito obrigado, senhor presidente. Eu parabenizo o senhor Marcelo pela exposição. Me solidarizo com o trabalho, com a luta do observatório, mas eu também preciso guardar coerência com o meu entendimento acerca da responsabilidade objetiva dos clubes, e da mesma forma que eu penso que o clube não deve ser responsabilizado objetivamente por uma atitude de um torcedor que brigou, que promoveu uma determinada confusão, eu também entendo que o clube não deve ser responsabilizado objetivamente se por acaso houver um racista dentre os seus torcedores. Na minha opinião, 10 pessoas são facilmente identificáveis. Então, que se pegue as 10 pessoas lá do Grêmio e que se aplique às 10 pessoas a punição prevista na legislação. É crime, prevê cadeia, bota os 10 na cadeia. Na minha opinião,
o Grêmio não tem culpa. Do mesmo jeito que o Internacional não teria culpa, que o Atlético Paranaense não tem culpa, que racistas resolveram torcer para esses clubes. E seja o São Paulo, o Palmeiras, o Corinthians, o Santos, quem for. Ou seja, ele está ali, ele praticou um crime de racismo, que se puna quem praticou o crime de racismo. 10 torcedores do Grêmio, dentre os milhões que torcem para o Grêmio, me parece até um universo bem pequeno. Então, que se puna aquele torcedor infrator, aquele criminoso, ele praticou um crime. Então, que ele responda pelo crime que ele cometeu. A gente está trazendo situações do direito penal, onde a responsabilidade é subjetiva, né, onde você tem que identificar a conduta e punir o infrator, e aplicando a responsabilidade objetiva como se fosse resolver. Do mesmo jeito que o André bem colocou, que aquele torcedor que vai ao estádio muito mais para brigar do que para torcer, não está nem aí se o clube vai ser punido, um racista também não. Não é tirando o mando do clube, multando o clube ou tirando ponto do clube, que o racista vai deixar de ser racista. Eventualmente, se ele sentir na pele que o fato dele ser racista o deixa sujeito à punição prevista na legislação, ou seja, o deixa sujeito à prisão, aí pode ser que ele deixe de ser racista. Agora, se o clube dele vai tomar multa, vai perder ponto, ele não está nem aí. Então, eu enfatizo a minha total solidariedade, o meu total apoio e o meu total incentivo ao trabalho do Observatório. Acho que é um trabalho fundamental e que muito nos auxilia em pensar a reformulação da legislação esportiva como um todo, mas faço essa ressalva quanto à responsabilidade objetiva do clube. Muito obrigado, senhor presidente. Parabéns, senhor Marcelo. Obrigado pela presença e pela brilhante forma com que expôs com clareza as suas reflexões. Obrigado. Eu acho que eu vou usar um pouco do que eu disse o André também, né? Porque a questão toda, eu concordo. Se a gente consegue identificar o torcedor que está cometendo o ato, eu acho que ele tem que ser punido. O que o Observatório tem percebido ao longo desse trabalho é que muitas vezes o clube acaba, depende de quem for o torcedor que cometeu, porque o clube acaba tendo acesso ao torcedor que cometeu pelas imagens antes da polícia, ele muitas vezes acaba não passando as imagens para a polícia. Então, a gente, ao longo do trabalho desses 2 anos, nós temos mais de um caso onde as imagens não foram passadas de acordo para a polícia e a polícia acaba não conseguindo identificar aquele infrator. Aí eu acho que o clube tem que ser punido, até por cumplicidade. Ou seja, se ele conseguiu identificar e optou por não dizer quem foi, aí sim, cabe sem dúvida nenhuma punição, na minha opinião. Eu compartilho dessa mesma opinião. A questão toda a gente também, o que eu digo aqui é que a gente não pode sempre querer tirar o clube fora quando ele acaba beneficiando o infrator. Apenas uma colocação para que não fique no ar. Nós temos obrigação de mostrar quais são os limites da legislação e nem esperava que os senhores viessem para cá sem saber disso, nem tudo se resolve pela lei. Porém, estamos ansiosos em saber qual a opinião dos senhores. Se não puderem fazer isso, por favor, que enviem por escrito as sugestões para aprimorar o que já existe. Deve haver espaço para isso. Estamos abertos a isso. Dentro de tudo, essa questão que a gente discutiu muito aqui em relação à punição, conseguimos enquadrar de alguma forma. Eu menciono muito essa viagem para a Alemanha porque ela foi muito maravilhosa no quesito de experiência e de aprendizado, e lá eu observei que o torcedor parecido com o organizado aqui, que é o Ultras, só muda a nomenclatura, mas é a mesma coisa. É óbvio que de acordo com uma penalidade dos seus atos, não estou falando em relação à morte, alguma coisa muito explícita assim, mas existem vários casos de punições que elas são convertidas a projetos sociais. Muitos são obrigados a assistir palestras, dar palestras, fazer intercâmbio, frequentar psicólogos, vários outros tipos de coisa que não é só prisão.
quando a gente fala prisão ou exclusão, será que dentro de um equilíbrio a gente não consegue incluir alguns trabalhos voltados para ressocializar o mau torcedor, pensando que ele não é só um torcedor, ele também é um rapaz da sociedade que frequenta os âmbitos que eu falei, que frequenta a padaria, que frequenta a praia, que você não quer tirar um bandido da arquibancada e soltar ele em outras esferas. Ao menos eu entendo que isso é o errado, e é o que fazem. O cara é um mau torcedor, tira ele das arquibancadas. Pô, e coloca ele aonde? Entendeu? Então, a gente fazer um trabalho de ressocialização com alguns institutos, de fazer intercâmbios, palestras e alguma coisa para que reeduque e mostre para ele. Eu mesmo, porque nessa viagem que eu fiz para a Alemanha, quem deu palestra para nós foi um rapaz que vinha de uma penalidade de seus atos como com hooligan na Alemanha, e ele que estava prestando esse serviço. Até para te responder, sim, eu acho que é possível. É claro que a lei não pode criar pode, claro, mas não pode legislar sobre políticas públicas, isso é próprio do Executivo. Mas a ideia do juizado torcedor, no formato que nós pensávamos, que a gente discutia naqueles seminários que o Ministério do Esporte realizava, era muito isso. Quando nós auxiliamos na construção da ideia do juizado torcedor de São Paulo, é para que ele tivesse, ao mesmo tempo, o conceito de justiça comunitária, justiça restaurativa, como já ocorria em Pernambuco, pela experiência lá de unidade entre o Poder Judiciário, representado pelo juiz titular do juizado torcedor. Lá existe um juizado torcedor em Recife, em Pernambuco. Fenelon Dr. Fenelon, que é o procurador de Justiça, à época era promotor e que atuava lá. Então era o Dr. Fenelon pelo Ministério Público e seus companheiros de trabalho. Dr. Ailton Alfredo de Souza era o juiz titular. Ele hoje está numa função na presidência do tribunal. A Defensoria Pública, a OAB, a Polícia Civil. E o juizado torcedor, na sua sede, se transformou num local para isso que você está dizendo. O torcedor de má conduta, ele iria sempre para o juizado do torcedor para fazer cursos, não apenas para ficar durante o espaço, mas para fazer cursos, ouvir palestras. E o trabalho foi magnífico. Durante um bom tempo, o Pernambuco teve sucesso no controle da violência no esporte, no futebol, através da experiência do juizado torcedor. Eu acho que talvez uma tarefa nossa seja, já que essa é uma criação da mudança de 2010, né? O juizado torcedor consta hoje do Estatuto Torcedor, é tentar densificar um pouco mais na lei, trazer mais elementos na lei que valorizem a experiência do juizado torcedor, que existe em outros estados, tá? Estou dizendo de Pernambuco, mas que já existe em outros estados. Deixa eu só aproveitar isso para que eu não fale mais. O presidente tem que encerrar e eu estou sendo muito indisciplinado, talvez até pela minha notória vinculação ao tema. Sempre trabalhei com este tema e gosto muito de discuti-lo. Os senhores devem estar notando que há uma tendente reação contra a organização de torcedores. O tempo está virando. Na verdade, nós estamos falando de reformular a legislação esportiva, mas o clima não é mais aquele de 2010, de reconhecer a experiência das torcidas organizadas, ao mesmo tempo que lhe dá bônus, mas também lhe remete a ônus. Hoje não. O que eu tenho acompanhado de debates que me chamam, ou que eu lateralmente tenho visto, é de uma reação contra as torcidas organizadas no sentido de criminalizá-las, de transformá-las, no mínimo, em ilegais. Tenho ouvido isso reiteradamente. Então, esse é o ambiente hoje. Até que a gente entenda um pouco a conjuntura em que nós estamos vivendo. Desculpe. Obrigado. Eu queria agradecer muito a participação de todos, registrar que há comentários que nos chegaram através desse sistema de audiência interativo que nós temos. A transmissão pela TV Senado ao vivo ajuda bastante. A Ana Flávia Schmidt Wise Baranski, ela vai na sua linha, inclusive. Ela defende o tratamento psicológico impositivo para os torcedores envolvidos em violência dentro e fora dos estádios. O Arthur Alvin Cury, ele diz o seguinte: é de extrema importância manter a organização nos estádios e manterem preços populares para campeonatos, sejam quais forem. Além disso, não acabar com as torcidas organizadas, o que para ele é utopia. A violência nos estádios de futebol é reflexo da nossa sociedade ainda violenta, também na sua linha. Você conhece algum dos dois? Não conheço. E há também o Valdemagno Silva Torres, Que sempre participa. Que sempre participa, inclusive hoje trazendo um comentário
que nós discutimos em outra audiência. Ele diz o seguinte: sugiro, na parte trabalhista, que aproveitem a minha ideia legislativa para dar 40% ao clube formador, 40% ao clube vitrine, 10% ao agente e 10% ao atleta, quando estourar a idade adulto, diminuindo o fator para o clube vitrine e destinando ao atleta progressivamente. Eu não sei se eu entendi muito bem eu acho, né? o que ele propõe. Deve ser mecanismo de solidariedade. Mas eu, se fosse ele, olharia mais para o atleta nisso aí. Mas, de qualquer maneira, agradeço a participação em nome da comissão, agradeço muito a presença dos senhores, esperamos, sinceramente, a contribuição de vocês por escrito, para que o relator possa levar em consideração a elaboração do anteprojeto. E nós vamos ter ainda a oportunidade de discutir de forma mais madura, mais adiante, uma vez que o processo legislativo se inicie com a entrega do anteprojeto por essa comissão. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Bom, nós vamos agora desfazer a mesa e retomar os trabalhos com a próxima mesa. Não precisamos esperar, né? Gente, muito obrigado. Vocês são convidados a continuar aqui com a gente. Fiquem tranquilos, tá? Podem sentar aí e ficar à vontade.